Boa noite a todos. Hoje é dia 31 de março de 2020. Meu nome é Gustavo Ferreira, sou coordenador do Programa de Transplantes da Santa Casa de Juiz de Fora e atualmente vice-presidente da BTO. É com muita alegria que a gente dá continuidade às lives que a BTO vem organizando desde a semana passada, e hoje nós vamos ter a oportunidade de discutir a pandemia do Covid-19 nos transplantes de órgãos. É com muita alegria que eu convido hoje para a nossa live o Dr. Rubens Belfort, presidente da Academia Nacional de Medicina. Boa noite, Dr. Rubens, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui e a Academia Nacional de Medicina está aqui para deixar bem claro o apoio que dá a vocês e a essa discussão extremamente importante na hora difícil que nós estamos vivendo. O pior que seja a epidemia e as condições atuais dessa doença infecciosa, como as autoridades sanitárias têm repetido, infelizmente as pessoas morrem também de outras causas. O sofrimento continua a existir em muitas outras doenças. É fundamental que em reuniões como essa a gente consiga estabelecer normas e procedimentos que possam, da maneira mais racional, tratar de responder às angústias, às necessidades dos pacientes que estão sendo submetidos ou aguardando os transplantes. Eu acho que a política do Brasil em transplante de órgãos também é uma situação exemplar e não pode deixar de ser mantida naquilo que é essencial. É fundamental nessa hora nós não destruirmos aquilo que pode ser poupado. E os critérios e as guidelines que vocês estabelecem aqui devem ser obedecidos por toda a sociedade. Evidentemente, muitos transplantes podem aguardar. Eu, como oftalmologista, sei disso muito bem. Sem dúvida, muitos transplantes de córnea podem aguardar. Os pacientes querem aguardar. O sistema prefere que as cirurgias aguardem, porque não há necessidade de realizar agora e sobrecarregar o sistema e mesmo expor o paciente a risco. Mas mesmo na área oftalmológica existem transplantes de urgência e, além disso, nós não podemos desperdiçar esse rico material que vem de doações. Então, por isso tudo, tanto na parte específica de oftalmologia, mas principalmente como um todo, é que a Academia Nacional de Medicina faz questão de estar presente aqui para dar o apoio e aprender com vocês. Muito obrigado. Em nome da BTO, Dr. Rubens, eu agradeço o apoio que a Academia Nacional de Medicina dá à atividade transplantadora do Brasil. Muito obrigado. Nós temos aqui hoje à noite também, que dispensa a apresentação para o ambiente de transplantadores do Brasil, Dr. Walter Duro Garcia, do Rio Grande do Sul. Boa noite, Dr. Walter, seja bem-vindo. Tudo bem, como é que vai, Gustavo? Tudo em ordem. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, Walter. O que você acha desse momento que a gente está vivendo da pandemia? Pois é, Gustavo. Eu trabalho há mais de 40 anos. Eu comecei a fazer transplante na Santa Casa em 1977. São 43 anos. Nós nunca tivemos nada semelhante a isso. Tanto uma doença tão grave, uma pandemia tão importante que assusta a sociedade. Mas, apesar de tudo isso, a gente tem que lutar, enfrentar e seguir. A vida continua. Por que a gente vai continuar transplante? A gente faz transplante todos, você sabe. A gente faz transplante para diminuir a mortalidade desses pacientes e para aumentar a qualidade de vida deles, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Por que se pararia o transplante? Se pararia o transplante se eles morressem mais com o transplante ou tivessem uma qualidade de vida pior com o transplante. Nós não temos essa evidência. Pelo contrário. Nós sabemos que os pacientes do rim, do fígado, do coração e do pulmão, se não fazem o transplante, vão morrer. Os do rim, eles têm uma máquina que nos dá uma mortalidade anual de 15%, 18% ao ano, mas dos pacientes que estão em lista, essa mortalidade é de 6% a 7%, no máximo 8% ao ano. O transplante no primeiro ano tem uma mortalidade de 2% a 3%, e depois, cada ano, 2%. Então, em 5 anos, tu tens uma sobrevida de 90% do paciente transplantado e de 70% do paciente que ficou nas mesmas condições que ele não conseguiu o transplante na lista. Então, isso é uma condição normal. Nesta condição atual,
não temos nenhuma evidência que diga que esses pacientes vão morrer mais do que se ficarem em diálise. É muito provável, e a gente que trabalha nisso sabe, que tu vais fazer hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas, com 20, 30 pacientes, tu tens um risco que não é pequeno de contrair esta infecção. Tu transplantando, indo para um hospital, dependendo aí se discute os vários tipos de hospitais que a gente teria como fazer os transplantes, as condições de cada hospital, e cada um sabe as condições do seu hospital. Tu terias um risco provavelmente bem menor de adquirir esta infecção. Depois do transplante, eles são imunossuprimidos. Talvez tivesse um risco maior geral. Agora, recentemente, nos Estados Unidos, fizeram, do dia 13 até 3 dias atrás, fizeram um registro de todas as infecções de transplantados de órgãos. 25 pacientes transplantados tiveram infecção pelo coronavírus, todos eles transplantados de 2018 para baixo, 13 de rim, dos demais órgãos, e teve um óbito. Há um relato, um artigo recente, depois eu vou passar para o grupo, de um italiano que analisa a SARS, a MERS, e agora analisa, ele é do hospital João 23 de Bergamo, foco, e tem um grande centro de transplante hepático, pediátrico e adulto, mas principalmente pediátrico. E ele observou que nessas 3, a pandemia de 2002 do SARS, de 2018 do MERS, e esta agora, com os dados que eles têm, não houve um aumento na gravidade dos pacientes transplantados que tiveram essa doença. Então, parece que eles possam ter, mas não há nenhuma confirmação. Enquanto a gente tiver estes dados, nós vamos continuar fazendo o transplante. Então, para proteger o receptor, temos que proteger a equipe clínico-cirúrgica, os profissionais de saúde. Neste momento, parece que não há nenhuma evidência que tu realizares uma cirurgia ou cuidares do paciente com todas as medidas de precaução que nós devemos tomar, isto vai aumentar. Então, a proteção aos profissionais, a proteção ao receptor. Nós paramos o doador vivo porque esse não pode correr risco nenhum. Então, nós paramos. Mas um hospital que acha que tenha condições, que continue. E a outra situação, que essa é incontrolável, e nesse momento a gente não sabe como vai ser, é as condições do sistema de saúde mais adiante e do hospital que a gente está trabalhando mais adiante. Então, esta seria a nossa dúvida para daqui a alguns dias. Mas, nesse momento, a nossa posição é de continuar fazendo os transplantes. Perfeito, doutor Walter. Muito obrigado pelas suas colocações iniciais. E é também com muita alegria que eu convido agora o doutor José Osmar Medina Pestana a participar conosco aqui da live, que dispensa também apresentações do ambiente médico. Muito obrigado, doutor Medina. Boa noite. Obrigado, Gustavo. Parabéns pela sua iniciativa, pela toda a sua organização. Eu concordo muito com o professor Belfort, com o Walter Garcia. Eu entendo assim, essa conquista do transplante brasileiro, o maior programa público de transplante do mundo, não pode ser perdida. E nós podemos vai ter que diminuir o número de transplantes, como nós diminuímos o transplante do doador vivo, mas se nós pararmos, a alma do transplante vai embora. Depois nós vamos começar tudo de novo, reconquistar a sociedade, reconquistar o conceito de doação de órgãos. Então, enquanto for possível fazer, nós temos que fazer. Nós estamos vivendo uma calamidade pública, foi decretada calamidade pública. Quando é calamidade pública, o ótimo foi embora. Nós não queremos o péssimo, nós vamos trabalhar naquilo que é bom. Então, algumas coisas não vão ser ótimas, nós vamos fazer o muito bom para não chegar no péssimo, que é perder toda essa conquista que nós tivemos nesse período todo. Não podemos deixar a alma do transplante morrer. Eu estou dedicado assim mais tempo do que eu me dedicava antes ao Hospital do Rim. Eu estou recebendo tudo o que foi possível de fazer de transplante de outros lugares que não estão conseguindo por razões logísticas locais, mas eu vou continuar até o fim tomando isso como a principal causa da minha atividade e manter esse programa que foi uma conquista de 50 anos da sociedade brasileira. Eu acho que todos nós que trabalhamos com transplante devemos lutar, de uma forma ou de outra, continuar mantendo o programa de transplante. Alguns centros não conseguem fazer, mas eu consigo encaminhar ou o paciente e o órgão, ou só o órgão para ser transplantado em outro lugar. Então, vamos todos nós firmes para manter a transplante viva.
Muito obrigado, doutor Medina. Muito importante. A gente já está com mais de 130 pessoas aqui na nossa sala. Está aberta para discussão já, para a gente começar a conversar. Temos vários pacientes também aqui conosco. A Associação Brasileira dos Transplantados já deu seu boa noite aqui com a gente também. E uma das perguntas que eu acho que hoje os pacientes que estão ali, sejam eles transplantados, e principalmente aqueles que estão na clínica de diálise, ou aqueles pacientes hepatopatas, doenças cardíacas e pulmonares aguardando por um transplante, vocês acham que eu vou começar aqui com o Dr. Medina novamente, você acha que o paciente hoje, que for convocado para um transplante, ele tem a segurança de participar desse transplante? O que você acha dessa situação que o paciente que está aguardando na fila hoje poderia enfrentar, doutor Medina? Ele deve ser mantido na fila como ele está sendo mantido na fila antes. E no momento do transplante, dentro do cenário que ele vai enfrentar, aquilo pode ser uma oportunidade para ele, quando ele está correndo mais risco no transporte para chegar até a diálise, do que no transplante. Então, para alguns pacientes, ele vai falar, eu não quero o transplante, eu não me sinto seguro de fazer o transplante nessa hora. Até por isso que nós pedimos para a Secretaria da Saúde dobrar o número de pacientes que são testados ou que são selecionados. É natural que o susto que todo mundo está correndo agora, o medo que todo mundo tem, um determinado grupo de pacientes vai falar, não quero, prefiro esperar, mesmo com o doador falecido. Mas uma boa parte desses pacientes, ou mais da metade desses pacientes, vivem um risco maior na diálise, no transporte, do que no risco do transplante. Então, o que nós fazemos, nós oferecemos para o paciente. Falamos para ele, a situação que tem é essa, você concorda em ser transplantado ou não, fizemos um termo adicional, o termo de consentimento, que coloca essa situação da forma como eu mencionei, que está disponível na BTO, e aí o paciente decide se ele quer ou não. A maioria dos pacientes que nós conversamos assim estão aceitando fazer o transplante nesse cenário que nós temos hoje. Perfeito, doutor Medina, muito obrigado. Doutor Belfort, o que a gente está vivendo hoje no transplante aqui no Brasil é a seguinte situação. Nós temos ainda, de forma muito heterogênea, a evolução do coronavírus no Brasil. Nós temos estados que a doença está mais prevalente, a incidência está maior, e temos estados ainda que a situação tem um pouco mais controlada, digamos até cidade. Qual a sua opinião com relação se nós tivéssemos hoje alguma região mais beneficiada ainda, que o desenvolvimento da estrutura não esteja saturada, se a gente começasse a organizar toda a malha de transplantes do Brasil para que uma equipe pudesse ajudar a outra, para que o sistema continuasse transparente e os pacientes que estivessem inscritos em regiões onde tivessem incapacidade de transplantar pudessem ser migrados para uma outra região. Qual a sua opinião com relação a isso, doutor Belfort? Sem dúvida nenhuma, é óbvio que o Brasil é muito grande, né? Não dá para pensar tudo como se o Brasil fosse igual. São Paulo, Rio é totalmente diferente de outras partes. O próprio ministro hoje voltou a lembrar isso. Também na área de transplantes, a gente tem que lidar com essa situação. Não há por que comparar o que temos no Rio de Janeiro e São Paulo com, de repente, um centro de transplante em outras partes do Brasil. A maneira que se vai conseguir isso, claro, é mais complexa, depende da gente respeitar também a mobilidade e o afastamento social, o próprio transporte de pacientes e equipes médicas nessa fase é mais complexo, mas, de novo, volto a lembrar aquilo que o professor Medina comentou muito bem, quer dizer, o risco de não fazer a cirurgia, às vezes, é muito pior que o risco de fazer. E o relacionamento entre o paciente e o seu médico, entre o paciente e a sua equipe médica, continuam fundamentais. Quer dizer, a conversa sincera, a conversa franca, ouvir do médico qual é o risco de fazer e não fazer, é que vai levar a adotar essa ou aquela medida. Nós não podemos jogar fora, não podemos destruir um sistema que vocês, que gerações de médicos construiu durante essas décadas. Nós temos que conseguir atender às necessidades da epidemia, mas sem tornar as coisas piores. As coisas são ruins, mas a gente tem que fazer o melhor do pior. E o desafio de tentar, inclusive o que você falou, mobilizar pacientes para uma ou para outra área, para evitar óbito, evitar uma morbidade maior, é um desafio que pode ser, sim, estudado e muitas vezes vai resolver problemas importantes. Muito obrigado, doutor. É muito importante essas suas colocações. A gente está aqui com o Omar Lopes, que é o responsável pelo MG Transplantes aqui em Minas Gerais. E Walter, ele está perguntando
vocês estão testando os receptores, Walter, aí quando eles vão transplantar, antes de transplantar? Sim, nós temos testes em número limitado. Nós fazemos o RNA viral do receptor escolhido para o transplante. Então, a gente faz o teste e tem o resultado depois do transplante, ainda. E nós fazemos tomografia torácica do receptor também. Então, os dois testes que a gente faz, a tomografia e o RNA viral. No doador, nós fazemos, da nossa OPO, os doadores da nossa OPO, nós fazemos também o PCR viral. Algumas vezes dá tempo e chega antes do transplante. Outras vezes não dá tempo e a gente vê depois. Não há na literatura, nem na Espanha, na Itália, e a maioria do Canadá, Espanha, Itália, Coreia do Sul estão testando antes. E não tem nenhum caso de positivo ainda. Ainda é raro tu teres um doador. Porque, assim, se tu tens uma história epidemiológica, teve um acidente de trânsito, teve um AVC, teve alguma situação, vai para o hospital, faz o diagnóstico de morte, é muito improvável que ele tenha, se não tenha. Mas mesmo assim, a gente está fazendo para pelo menos ter a segurança de saber se daqui 6 meses, 3 meses, uma semana ele fez, foi pelo doador, foi pelo hospital ou foi pela comunidade quando ele voltou. O Walter, mas uma dúvida. Você suspenderia o seu sistema de transplante caso você não tivesse mais o kit? Você acha que essa é uma justificativa? Não suspenderia no momento. Eu só suspenderia se eu tivesse 1 ou 2 casos de transmissão. Tá. Eu sempre trabalhei nesses 40 e tantos anos com dados. Então, assim, se eu fizesse 400, 500 e tiver uma transmissão, foi bom. Se eu fizer 3 e tiver uma transmissão, foi péssimo. Perfeito. Ótimo. Deixa eu... Tem uma pergunta da professora Igor, está aqui, Medina. Eu achei a pergunta dela muito inteligente. Qual seria o critério utilizado para um serviço de transplante suspender as suas atividades aqui no Brasil? Esse é critério local. Depende do centro, dele ter a capacidade de continuar fazendo o transplante ou não. Isso é uma condição local, assim, entendeu? Eu tenho condição de continuar fazendo, eu sei que muitos centros não têm condição de fazer nesse momento, até alguns lugares onde o cirurgião ou o anestesista estão se recusando a fazer, mas isso é local. O que é importante é, se você não tem condição de fazer, manter o sistema de captação, encaminhar o paciente e o órgão para transplantar em outro lugar ou só o órgão. Nós não podemos deixar, como eu falei várias vezes, que nem a alma ou o programa do transplante morrer totalmente. Assim, eu sei que ele vai diminuir. Talvez a gente faça 1/3 dos transplantes que nós fazemos no decorrer desse ano. Mas são condições locais, assim, que é impossível de você generalizar. Perfeito. Ótimo. Muito interessante essa colocação. André, já vou voltar na sua pergunta aqui, mas antes, doutor Rubens, a Gisele, ela é uma transplantada renal e está perguntando, eu assisti até um vídeo seu recentemente sobre quais são os cuidados que um paciente... Você falou sobre a população geral, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para esses pacientes transplantados, que são imunossuprimidos, quais são os cuidados que eles têm que ter no dia a dia com relação à pandemia, por favor. Tenho a impressão que vocês, melhor do que eu, podem responder isso nos aspectos específicos, mas, como um todo, eu acho que o transplantado tem que agir como, primeiro, não transplantado, o isolamento, o afastamento social, tomar todos os cuidados de higiene e todas essas medidas gerais que valem para todos nós, em todas as idades e diferentes grupos de risco. O transplantado é risco maior, o indivíduo que apresenta comorbidade também, o velho como eu, sem dúvida nenhuma, mas todos nós temos um risco. E eu acho, de novo, conversar com o seu médico, conversar com a sua equipe, verificar as drogas que estão tomando, se realmente alguma droga pode ser diminuída ou não. Essas coisas específicas têm que ser resolvidas especificamente. Os cuidados gerais são os mesmos. Esse vírus, ele não escolhe quem pega. Quem viu o governador de Nova York hoje falar, deixou bem claro, o vírus, ele equaliza todo mundo. Você é o mais rico, é o mais jovem, é o mais velho.
Todo mundo pode pegar e ter complicações. Os diferentes grupos de risco têm que ser abordados especificamente. Acho que essa pergunta é mais para vocês do que para mim. Eu que quero aprender com vocês. Não, na verdade, é exatamente isso que eu gostaria de discutir aqui hoje. É muito importante essa colocação. A gente está fazendo toda essa orientação que você acabou de fazer, do isolamento social, dos cuidados. Todos os centros de transplantes no Brasil se organizaram para cuidar desses pacientes após o transplante. A maioria dos centros, feita uma pesquisa pela nossa amiga doutora Daniela Pontes, que é a coordenadora do SNT, dizendo que todos os centros de transplante no Brasil se organizaram de uma forma a evitar que os pacientes que já estão a longo prazo e estáveis após o transplante venham menos vezes ao centro de transplante, evitando assim o ir e vir e evitando assim o risco. Então, cada centro de transplante se organizou de uma forma de reduzir os riscos do transplante. Isso foi muito importante. Gustavo, posso emendar? Claro, fica à vontade. Eu estou fazendo uma outra recomendação no Hospital do Rim agora, que eu estou fazendo para a comunidade toda. E quando começou a doença aqui no Brasil, o médico precisava se proteger e usar máscara quando ia atender qualquer paciente. Hoje ela está na comunidade. Então tem muito sentido a comunidade toda, quando for para a rua, usar máscara. Pode ser, não tem máscara para todo mundo. Use a máscara de pano. De algum jeito, essa proteção que você tem, ela tem uma barreira mecânica. Quando você está com uma máscara, se você tiver, porventura, como adquirida a superfície, algum vírus, ele não entra pelo seu dedo. Ele entra se você cutucar alguma mucosa oral, ou nasal, ou ocular. Então, a máscara, ela cria essa dificuldade de você, que a gente coloca a mão no rosto inconscientemente mais de 20 vezes por hora. E outra coisa que a máscara faz, ela cria um símbolo. Ela cria assim o obstáculo, aquilo que você tem que usar para pensar que você está dentro de uma pandemia, que você precisa proteger o outro e o outro te proteger. Então, pode ser que ela não tenha nenhum efeito biológico, mas ela tem um efeito um efeito importante como símbolo, como uma forma de você alertar essa possibilidade da doença. Então, eu estou recomendando todas as pessoas do Hospital do Rim que trabalham em qualquer área administrativa ou não, está usando máscara quando tiver em atividade com alguma outra pessoa. Lógico, quando estiver sozinha, não precisa. Eu acho que a comunidade toda devia fazer isso. Quando sai para a rua, usar máscara, e quando tiver em casa alguém doente, ou com gripe comum, ou com febre, usar máscara também. Nos países onde a máscara está sendo utilizada, o número de casos, isso pode ser só um efeito que não é determinado, o número de casos é muito menor. Então, nesse momento, onde ela está muito forte na comunidade, eu acho que a máscara tem um efeito, mesmo que seja simbólico, muito importante. Dizer também que o óculos de proteção, claro, é importante, mas o óculos normal também protege muito bem. Então, eu vejo o Medina de óculos aqui, ele está mais protegido de máscara e óculos do que se tivesse de máscara. Gustavo? Não, só corroborando Medina, o primeiro transplantado de rim não geneticamente idêntico que funcionou nos Estados Unidos em 56, John, eu não lembro o sobrenome dele, ele era um HLA idêntico, mas ele não era gêmeo vitelino e funcionou. Fizeram uma supressão de medula, um tratamento. E aí orientaram ele a usar máscara. E ele estava vindo para o hospital e foi preso pela polícia por suspeita de querer assaltar banco. Tiveram que ir na delegacia para tirar ele da delegacia, porque ele estava lá de máscara. Então, a história da máscara no transplante começa com esse... Tem a foto dele no livro de história do transplante. Muito interessante essa história. Ótimo, ótimo. Nós temos aqui vários pacientes, associações, a Associação de Renais Crônicos de Cataguases está aqui com a gente também, que é uma associação muito organizada aqui da nossa região. Boa noite a todos de Cataguases. E, Medina, o André Pereira, que está agora lá em Santa Catarina, está fazendo uma pergunta direto para você. Como manter o transplante com indução com timoglobulina no esquema de tacrolimus e estirolimus? Vale a pena mudar ou insistir? Trocar por vírus?
É isso, nós discutimos já, quando começou essa história, nós já discutimos com o Hélio, e a decisão nossa foi continuar até que tenha alguma evidência em contrário. Perfeito. Muito obrigado, Medina. Nós temos aqui também o nosso presidente, o Huygens está na sala aqui com a gente. Boa noite, está dando boa noite a todos. Ele escreve aqui: essencial mantermos os centros ativos. Nessa noite faremos 2 transplantes de fígado em Fortaleza. Parabéns, Huygens. Eu acho que essa é o espírito mesmo. As atividades não podem parar nesse momento. E a América Carolina, esses testes usados para testar os receptores e os doadores foram adquiridos pelos estados ou pelo serviço privado aí de vocês que estão utilizando? No nosso, nós adquirimos. O Estado se propôs a adquirir, mas tem uma burocracia no Estado que impede que isso seja aplicado imediatamente. Então, nós estamos fazendo exatamente o que o Walter faz lá no Rio Grande do Sul, e nós adquirimos no Hospital do Rim e estamos oferecendo isso para a cidade de São Paulo nesse momento, até que o Estado resolva as questões burocráticas. E aí no Sul, Walter, como é que está a situação aí no Sul? Vocês compraram? A Santa Casa comprou. Então, a Santa Casa tem para os profissionais de saúde que têm alguma suspeita e para os nossos pacientes de transplante e doadores. Perfeito. Aqui na Santa Casa de Juiz de Fora a gente ainda não recebeu. É da instituição e tem nos fornecido sem problema. Tá joia, Walter, obrigado. A Luciene perguntando qual a probabilidade, Medina, essa pergunta é muito interessante, qual a probabilidade de um transplantado que perdeu para conseguir um novo transplante, mesmo diante dessa pandemia? Aí é mais difícil, que da mesma forma como o paciente ele tem essa possibilidade de não aceitar o transplante, quando o caso é muito complicado, que tem possibilidade de utilização de terapia intensiva, muito tempo de internação, nós orientamos também o paciente do risco que, nessa situação, para ele, o risco é maior. E se ele falar, não, eu quero correr esse risco, mesmo sendo retransplante, nós vamos obedecer o que o paciente falar. Nós fazemos diferente. Nós fazemos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma expressão que é o cavalo encilhado passa uma vez só. Então, o paciente que é sensibilizado e deu prova negativa, a gente faz. Porque eu não sei se ele vai fazer de novo. Eu assumo o risco. Eu queria fazer uma experiência que aconteceu conosco aqui em Juiz de Fora nessa última semana. Nós tivemos 8 transplantes nos últimos 8 dias aqui em Juiz de Fora. E o que está acontecendo é o seguinte, talvez ajude a paciente que está na lista aguardando. O que tem acontecido é que os pacientes, devido a esse alarme que está acontecendo no momento, estão um pouco assustados em aceitar a comparecer ao transplante. Então, a lista que vem na ordem, nós começamos a convocar do primeiro, e essa lista nós temos que avançar um pouco mais até encontrar um paciente que esteja disposto a seguir as orientações, na verdade, dos riscos relacionados ao transplante agora, que nós que estamos em atividade consideramos baixo no momento. Então, quem está mantendo a sua atividade considera que é seguro fazer o transplante. Não acredito que nenhum centro de transplante vai manter a sua atividade sem a segurança do que está fazendo. Então, é um momento diferente que a gente está vivendo no transplante. O nosso objetivo aqui hoje também é dar segurança aos pacientes que estão em lista, acreditar que quando for convocado para o transplante, participar sim da chance que está sendo oferecida. Tá? A Ilka está aqui fazendo um comentário, Medina. Medina, e hoje a orientação do Mandetta e do CDC unem máscara mesmo a de tecido funciona, com 50% a 80% de efetividade. Então, a sua colocação está sendo validada pelo Ministério da Saúde e pelo CDC, segundo ela. Obrigado aí. Obrigado, né? A Ilka está aqui. É bastante gente que já está aqui na sala agora e várias pessoas estão fazendo perguntas aqui. Uma pergunta que eu acho que a gente poderia fazer, Walter, é o seguinte: o medicamento cloroquina, se algum transplantado pega o corona, pode usar esse medicamento? Não pode, não deve usar. O transplantado não deve usar nenhum medicamento sem orientação do seu médico assistente. Nenhum. Nada. Porque pode ter... Eu tenho convicção que a hidroxicloroquina vai funcionar para pacientes internados com a doença não tão grave antes de ir para o respirador.
já há estudos mostrando que ela funciona, mas não deve ser usada pela população, que vai ser um caos. Então, tem que ser para casos específicos. Há um estudo em andamento nos Estados Unidos para Minnesota, profissionais de saúde com prova RNA viremia negativa, com contato com contaminados, usar essa medicação. Esse estudo deve sair agora daqui a 30 dias. Então, seria já um uso para as pessoas com RNA viremia negativo para não adquirirem. Mas isso está em estudo e não tem, nesse momento, indicação. A indicação do Ministério que nós concordamos é para paciente internado, mas não para paciente que está na UTI mal, antes de ficar mal. Quando internar, usar. Gustavo, se você puder complementar, Claro. Nós lidamos bastante com CMV, que é um vírus que tem uma carga viral muito menor do que o corona. Quem vê um exame de PCR do corona, ele começa a multiplicar muito antes do que o CMV. E nós apanhamos assim 60 dias seguidos do CMV. Eu não acredito que um comprimidinho desse por boca, 50 miligramas de cloroquina, vai fazer algum efeito para essa carga viral que nós temos. Talvez ele tenha alguma possibilidade de dar certo antes do paciente se tornar grave. Mas mesmo no paciente que não é grave, eu pessoalmente, assim, não é concordar com o Walter, mas pessoalmente, assim, no meu íntimo, eu acho que é muito milagre, assim, um comprimidinho de cloroquina fazer todo esse benefício. Obrigado, Medina, a dose é maior. A dose é maior. A dose é 2 vezes por dia, 400 miligramas, por 2 dias, depois vai diminuindo. Mas, assim, eu vou te dizer, se eu internar com essa doença, eu vou tomar. Eu não. Bom, eu queria lembrar que por isso é que a gente tem que fazer ensaio clínico, né? E a pesquisa logo vai responder isso. Nós vamos ter algumas semanas até começar a ter essas respostas. São extremamente necessárias. É bom saber que o Brasil está com tantos protocolos assim, né? Obrigado, doutor Rubens. Essa colocação que foi feita aqui agora foi muito interessante. A gente tem 2 pontos de vista. E é muito interessante a gente falar que para nossos pacientes transplantados, a gente corre o risco da interação medicamentosa. Quando esses medicamentos são tomados sem a informação do médico assistente, existe um risco de eventos adversos relacionados à associação dos remédios do transplante. Então, a indicação de todo centro transplantador é nunca usar essa medicação sozinho, sem a orientação do médico. Até o momento, não existe nenhuma evidência científica que esta medicação tem benefício para os nossos pacientes transplantados. Então, é muito importante que os pacientes saibam disso. Não usar a medicação sem a prescrição do seu médico. Justamente porque nós temos grupos específicos, né? Mesmo que, de repente, um projeto, uma pesquisa diga que a droga funciona, mas funciona para o paciente geral, vai ter que ver se funciona para o paciente de vocês, tomando os remédios que vocês são obrigados a usar, que o paciente usa. Então, realmente, essa tua informação é fundamental para todos esses pacientes e grupos de apoio que estão assistindo, não é verdade? De novo, volta a importante necessidade de conversar com o seu médico e não ir atrás de notícias de jornal fake ou não fake. Perfeito. O Lúcio Pacheco está aqui, Medina, e está torcendo para que nenhum de vocês tenha que internar e tomar a cloroquina. Então, obrigado aí pelo seu... Eu sei, como tem um processo inflamatório tremendo, assim, eu sei que o corticoide é contraindicado, a pessoa fala que não tem benefício do corticoide. Mas quem viu a atividade anti-inflamatória do corticoide quando você tem uma rejeição, eu tomaria o corticoide. Eu estou falando, isso é só uma conversa assim de eu e o Walter, que não deve predominar aqui, mas... desculpa. Perfeito. Nós estamos com mais de 120 pessoas na sala e vários colegas aqui também. Então, hoje está muito interessante, porque a gente tem pacientes participando da nossa live, que é uma oportunidade única que eles estão tendo de entrar em contato com os profissionais que são ícones no cenário nacional do transplante e a gente discutir qual é o ambiente atual do transplante. Isso dá muita transparência para o sistema de transplantes no Brasil, junto à comunidade de pacientes. Medina, uma das preocupações hoje em dia
da maioria dos pacientes que a gente tem visto aqui, com relação ao pós-transplante, né? A gente vai transplantar o paciente, ele vai para casa, certo? E ali ele vai ter que tomar os seus cuidados relacionados a isso. E o que é mais interessante é que quando você transplanta, nós vamos ter mais uma maquininha, um rim novo, funcionando dentro desse paciente. E ele sai da clínica de diálise, não é verdade? Então, a gente tem que... Você fez um comentário comigo outro dia falando sobre o risco do paciente na diálise e o risco no paciente do transplante. Eu gostaria que você repetisse aqui para a gente agora essa situação. O risco do paciente na diálise é que ele tem que ir no hospital, ficar num grupo que não tem o controle que tem dentro da família, como está em isolamento agora, 3 vezes por semana, ser submetidos assim, a áreas de exposição muito maior no transporte público, a maior parte deles usa. Então, esse risco, eu imaginei, que ele acaba sendo até maior do que o risco assim, do transplante, da realização do transplante em si. E depois nós temos um número muito grande de pacientes que nós estamos acompanhando, mais de 10 mil pacientes acompanhando. Nós temos 9 pacientes que desenvolveram, que contraíram coronavírus na comunidade. Então, eles trabalham como qualquer pessoa da comunidade. Desses 9, tem até um trabalho, alguém sugeriu que o paciente transplantado, por ter menos processo inflamatório, contornado pela imunossupressão, tivesse menos complicação. Os 9 casos que nós tivemos nos 15 dias até agora, 6 foram entubados. 2 deles vieram a óbito. E 3 outros pacientes, um ainda está em processo de poder entubar ou não, um foi para casa e o outro está em enfermaria. Então, 9 pacientes, a gravidade desses pacientes é maior do que dos pacientes da comunidade geral. 6 desses 9 pacientes estão com intubação, 2 deles pronados e 2 deles para óbito. Então, aquela imaginada assim, proteção pela imunossupressão, eu também não creio que isso seja uma realidade. Medina, talvez fosse interessante, agora com os kits, de fazer o teste sorológico, de pegar todo o ambulatório e fazer o teste sorológico para ver quantos tiveram a infecção assintomática e jogar nesse grupo. Talvez isso fosse uma sugestão interessante. O teste sorológico, então, isso aqui é uma informação importante. Hoje nós tivemos uma reunião com o Celso Granato, que é a pessoa que mais entende de virologia, uma das pessoas que mais entende de virologia no Brasil. E o teste que nós fazemos é o PCR, para fazer o diagnóstico da forma como todo mundo faz. E agora chegou alguns testes que são testes rápidos. O Fleury testou esses testes rápidos porque ele tem um banco de soros que são positivos. Então, ele pegou 15 soros positivos e testou com um desses testes que veio da China. Um só que deu positivo. 14 foi falso negativo. Então, esses testes ainda não estão absolutamente validados e tem esse desespero de ter o maior número de testes para fazer. Vamos esperar um pouquinho para ver se esses testes efetivamente são validados. Ainda não assim, eu adoraria ter testes para todo mundo, mas os Estados Unidos não tem, a Itália não tem, ninguém tem. Eu acho que ainda não está consolidado esses testes de muita duração. Uma interessante. Mas se ele pegou esses positivos que ele analisou como controle eram por RNA, então eles não, claro que tem que ser negativa a sorologia, porque eles não tiveram tempo para fazer o IgG. Não, eu sei. Não, isso daí ainda também está em desenvolvimento. Esse não é um bom controle. Se o paciente tem a viremia, ele vai ter sorologia negativa. IgG. Eu estava entendendo que era o teste rápido para antígeno, não esse outro. Esse outro, sim. Não, eu falo na sorologia para tu ter IgG, para ver qual é a percentagem que está imunizado. Isso aí tem muito sentido, e até para você voltar a pessoa ao trabalho. Então, na Itália, o que eles estão fazendo agora é testando todas as pessoas, fazendo IgG. Quem tiver com IgG positivo, é como se ele tivesse vacinado, ele pode trabalhar. Está liberado. Está voltado para trabalhar. Ótimo. A Luciane Demoni está aqui com a gente. Ela falou assim: já temos um estudo controlado, Medina 100 e Walter com cloroquina. E eu com hidroxicloroquina.
E é com fatores de risco, né, Walter? Hipertensão, diabetes, fumo, tudo, idade, todos os fatores de risco. Um dos pacientes nossos aqui, o Jorge Alvim, boa noite, doutor Gustavo. Quando acabar a quarentena, nós, transplantados, poderemos sair à rua normalmente ou teremos que se resguardar por mais algum tempo? Medina, eu queria a sua posição com relação a isso, porque eu não sei se vai existir o dia certo que vai falar assim, acabou a quarentena hoje e todo mundo está na rua liberado. Por mais que o presidente queira que a gente faça isso, a gente vai ter que ter alguns cuidados baseado no desenvolvimento da doença. Olha, eu vou falar para você, assim, lê o livro A Peste, do Albert Camus. Então, a decisão de falar assim, vamos fazer isolamento, é fácil. Decidiu fazer isolamento. A coisa mais difícil daquele romance do livro, que eles discutem bem, é como sair dessa situação. E agora, aquilo era uma situação numa cidade, agora é uma situação no mundo todo. Então, o pessoal está falando assim, isso é que nem uma guerra. Não é que nem uma guerra. A guerra que teve, as 2 guerras mundiais, elas ficaram no hemisfério norte. Veio alguns brasileiros foram lutar lá, mas a guerra não veio para o Brasil. Não foi para a África. Essa pandemia, ela vai para tudo quanto é lugar. Então, nós não vamos conseguir resolver isso com essas brigas políticas daqui, dali, de Estado ou cidade ou aqui no Brasil. Isso vai ser resolvido, vai precisar de um acordo internacional para resolver isso, porque, como você falou, o vírus não tem fronteira. Então, se agora ele está invadindo a África, como é que vai tratar desse vírus na África para que ele não se perenize? Então, não é mais uma coisa tão simples assim. Sair, o momento certinho de sair é muito complicado, porque isso depende das outras fronteiras. Se o Brasil sair, e como ele tá atuando em momentos diferentes em cada continente, para você articular o transporte entre um país e outro, como, por exemplo, agora na China, que tem muito pouco, o brasileiro que vai para a China agora, ele fica 14 dias em quarentena antes de entrar na comunidade da China. Então, isso é uma coisa muito complexa de definir no mundo todo e vai depender de um Churchill para definir essas coisas, um novo Churchill para definir a epidemiologia internacional. Está muito complexo. Esse momento assim de decidir se deve continuar ou sair ou não, nós vamos ter que discutir como nós vamos fazer, como que o transplantado deve fazer. Eu queria corroborar isso que o Medina falou. Hoje nós tivemos uma reunião com a Academia de Ciências Médicas do Reino Unido e eu esperava que fosse ter algumas informações mais específicas e eles estão numa situação pior ainda que a gente em relação ao que fazer, o que saber. E isso é uma coisa que veio para ficar, vai demorar muito tempo. Quando tiver a vacina, ainda vai demorar muito tempo a vacina funcionar. E isso é uma coisa que veio para ficar. O mundo jamais vai ser o que era antes. E não há como a gente querer estabelecer quando é que vai terminar isso ou aquilo. A gente vai ter que mudar cada dia, cada semana. Por isso é que esse tipo de reunião é fundamental. Quer dizer, o consenso científico baseado em informações técnicas é fundamental para nortear não apenas os médicos, mas toda a sociedade. Muito boa colocação. Muito importante. É a gente está aqui com o Denilson Custódio. A BTO vai lançar comunicado oficial resguardando a realização de transplantes do doador falecido sem a disponibilidade de testes para Covid no doador. Isso seria fundamental para resguardo das equipes. Já tem uma resolução do SNT colocando as situações onde precisa ser realizado ou não, e ela está disponível na BTO. Ótimo, bem colocado. A gente já tem não só a resolução do SNT, a BTO também tem o protocolo, a doutora Raquel ajudou a o protocolo nesse sentido, e seguramente isso pode ser atualizado a qualquer momento, mas no momento as considerações já foram realizadas. A gente tem aqui... Gustavo? Pode falar. É bom comunicar. A doutora Tainá, que trabalhou com Medina há muito tempo e agora está no Ceará, ela está organizando um estudo de todos os pacientes que desenvolverem a doença por Covid transplantados. Isso vai nos dar um subsídio muito bom. Então, a gente vai ter dados muito importantes com esse estudo da Tainá.
A Luciane falou que vocês já estão pareados, tá? Para os fatores de risco e de confusão. Então, está resolvido o pareamento. O Joel está aqui com a gente também. Boa noite, Joel. Que é o Joel? Que é o Joel? Joel e Walter relatam experiência de centros onde o PCR para doador e receptor está disponível. Em mensagem, deixam aos colegas transplantadores do Brasil que não dispõem do método. Que mensagem vocês deixariam para aqueles colegas que não estão com disponibilidade, como é o meu centro aqui hoje, do PCR disponível? Então, a minha mensagem é assim: nós estamos em situação de calamidade pública. Nós não temos o ótimo. O péssimo é parar, vamos fazer o que é muito bom. É possível você conseguir, como o Walter mencionou, separar bem aqueles pacientes que têm morte violenta, que têm AVC ou que têm um tumor cerebral, e que não era um grupo, não tem assim, a suposição de que eles tenham a sorologia, que eles têm o coronavírus. Agora, se a dimensão da doença ficar assim, muito grande, se acometer um número muito grande da população, por outro lado, nós podemos começar a ter aquela proteção de rebanho. E as pessoas que, como muita gente vai ter tido contato e vai ter naturalmente vacinado, naturalmente entre aspas, é possível que essa situação até melhore à medida que o número de casos vai crescendo, como está acontecendo, ou quando se espera que está acontecendo na Itália, ou como os chineses estão escrevendo. Então, isso pode ser uma coisa transitória, mais rápida do que a gente imagina. Mas, em qualquer uma das duas situações, o número de casos, eu acho que dá para continuar trabalhando, independente de você fazer o teste ou não, desde que você tenha os cuidados que estão mencionados lá no SNT e na BTO. Gustavo, dois aspectos são interessantes. A Espanha, que tem o melhor sistema de doação do mundo, teve agora uma reunião junto com a OPAS uma semana atrás, continuam fazendo e muitas vezes só fazem o PCR para transplante de pulmão e intestino, para os outros eles usam epidemiologia, mas por toda a situação calamitosa que está a Espanha, caiu 80% o número de doação e transplantes nesse mês. Em relação ao que tu falaste, nós estamos fazendo com o PCR, mas com o resultado ou antes ou depois do transplante. Eu te diria, é a mesma situação que eu trabalho há 10, 15 anos no Brasil, utilizando o doador limítrofe. Esse é um doador limítrofe. O resultado é melhor do que não transplantar ou não é? Se ele for melhor, eu vou continuar. A hora que os dados me mostrarem que ele não é melhor, eu vou parar. Se for melhor, está resolvido. Ele é um doador limítrofe. Muito bem colocado, Walter. Eu acho que cada centro vai ter a capacidade de fazer a sua avaliação dentro do seu serviço e medindo. A partir do momento que ele entender que o risco ele é maior, como no doador de critério expandido, cada um avalia o seu critério, o sistema não vai aceitar mais esse tipo de doador. Então, essa colocação foi muito, muito interessante. Medina, a gente tem aqui colegas também que trabalham com diálise. O Elias Queiroz, ele é de São João del Rei, ele está falando informações muito importantes aqui para a nefrologia. Qual recado você daria para esses médicos nefrologistas que estão ali, dentro da diálise, conversando diariamente, tirando as dúvidas desses pacientes em diálise, para que a gente consiga avançar nesse momento que a gente está vivendo agora? Olha, eu vejo a situação do médico que trabalha com diálise mais difícil do que a nossa. Porque a nossa, nós fazemos transplante, nós temos controle do paciente, ele não tem que ficar na unidade 3 vezes por semana. Eu te acompanho um paciente renal crônico, a semana passada ele me procurou, ele é Covid positivo, eu avisei o centro de diálise, isso, assim, naquele centro de diálise criou um transtorno enorme, porque na véspera ele já tinha algum sintoma, e todos os pacientes, todos os funcionários da unidade de diálise ficaram extremamente preocupados. E o cuidado na diálise, lidar com a diálise, é muito mais difícil isso. A gente trabalha com diálise pode ser mais melhor, eu até toquei esse recurso posteriormente,
Mas então, a dificuldade que quem trabalha com paciente em diálise, você vê o paciente 3 vezes por semana, aquele mesmo rebanho, é muito mais complexo do que o nosso, que fica disperso. Obrigado, Medina. A Tereza Cristina Ferreira está perguntando para você, esses pacientes que você citou que estão com Covid, eles foram internados no Hospital do Rim ou foram encaminhados para algum centro de referência? Isso, exatamente. Nós estamos encaminhando para outro centro de referência, 2 pacientes não teve tempo de ser internado em outro lugar, internaram no Hospital do Rim, mas aí nós temos uma unidade isolada já para essa situação. Nós temos 2 quartos de terapia intensiva, com chuveiro, com sanitário, que esse paciente ficou totalmente isolado. Não é o local para atender esse tipo de paciente, mas pode ser que numa situação que seja mais dramática do que ela está atualmente, a unidade de terapia intensiva nossa pode ser transformada numa unidade de terapia intensiva para atender esse tipo de paciente, se a situação chegar nesse cenário. Mas aí o hospital do Rim, que é especializado nisso, ou o ICES, que é especializado em oncologia, vão ser as últimas unidades a ser utilizadas para esse fim. Perfeito. A Carolina Neves, de Salvador, está aqui e está fazendo uma sugestão aqui. Os testes sorológicos chegando são rápidos e baratos. A BTO poderia recomendar, se a história clínica for negativa para sintomas respiratórios e um teste sorológico IgM negativo, com corona, transplante seguro. Então, ela já está sugerindo o que a BTO pode fazer assim que os testes sorológicos chegarem. Seguramente, a Comissão de Infecção em Transplantes da BTO vai fazer as sugestões assim que os testes chegarem, não é, Medina? Por enquanto, esses testes não são confiáveis. Assim, hoje eu tive uma discussão específica sobre isso. E até nós discutimos isso dentro de um fórum de empresários, porque os empresários falaram, eu vou comprar teste rápido para fazer em todos os meus funcionários. Aí o Celso Granato demonstrou que esses testes ainda não têm uma validação importante, nós temos que esperar 1 ou 2 meses para que isso se efetive. Se eles puderem ser utilizados, vai ser ótimo, mas por enquanto ainda não estão validados o suficiente. É melhor fazer o teste molecular. A gente está chegando no final, mas tem uma pergunta muito importante, Walter. O que vocês estão orientando com relação à vacina do H1N1 nesse momento dos pacientes transplantados? Todos devem fazer. Todos. Pacientes, médicos, todos devem fazer a vacina. A vacina não tem nada a ver com o coronavírus, mas tu diminui o risco de uma infecção viral importante. E é indicado formalmente para todos os pacientes transplantados. A mesma coisa nós estamos fazendo e você evita que tenha 2 possibilidades de infecção, ou reduz essa possibilidade. Hoje, como não tem teste para todo mundo, você isola pacientes que têm H1N1 ou que têm outro tipo de gripe A ou B comum, que são HN1, e que confunde com o coronavírus. Então, tem gente que está sendo castigado por ficar isolado em quarentena porque não tem o diagnóstico. É fundamental, assim, ter o diagnóstico. Agora, como o número de casos nos Estados Unidos e nos outros países está ficando cada vez maior, os laboratórios brasileiros não estão conseguindo adquirir os insumos para fazer todos esses testes. Teve, assim, até o Fleury tinha adquirido, já comprado um determinado insumo, e foi suspenso o envio desse material porque aumentou o número de casos na Holanda e eles estão gastando tudo lá. Então, eu volto a insistir, isso aí vai depender de um acordo internacional. O que eu vou oferecer para cada país, porque esse vírus volta para mim depois. Se me permite, eu queria fazer uns comentários. Eu acho que o Medina colocou muito bem, nós estamos numa calamidade pública. E situação de calamidade pública é guerra. As guerras fazem a medicina avançar. A nossa medicina vai avançar. De novo, como na AIDS e outras epidemias, vai avançar às custas de muitos que vão falecer e vão sofrer. Mas também, essa é uma época onde a gente tem que tratar de dar o melhor para os pacientes e para a sociedade. É uma época de relativização dos conceitos e das normas. Nós agora, finalmente, estamos tendo muito mais telemedicina do que tínhamos antes e devemos ter cada vez mais. As normas vão ser flexibilizadas, é uma época de oportunidade de todo mundo tratar de fazer o melhor para os pacientes e, com certeza, como vocês todos comentaram, não há que ter pressa.
de certa maneira, é até bom que alguns testes não estejam disponíveis para ser comprados amanhã, porque talvez em 10 dias eles se mostrem inúteis. A gente tem que correr, mas tem que correr sem pressa. Essas são noções de bom senso e reuniões assim e guidelines que vocês tentam estabelecer são fundamentais para manter os médicos e a população de acordo com as informações científicas disponíveis, que vão tardar mais do que a gente quer, mas vão ser disponíveis nas próximas semanas ou meses. É um jogo que muda a cada dia, a cada hora. E é fundamental esse tipo de reunião. Eu queria novamente dizer que é muito importante para a medicina brasileira, aí falando pela Academia Nacional de Medicina, ter esse tipo de reunião que vocês estão promovendo. Parabéns. Obrigado, doutor Rubens. Aproveitar que você está aqui conosco, o Francisco Bandeira, ele está fazendo uma pergunta aqui relacionada ao transplante de córnea. Boa noite. A respeito do transplante de córnea, qual a posição da BTO? Pois recentemente saiu um estudo demonstrando carga viral indetectável na lágrima em pacientes positivos para coronavírus. Bom, eu não falo pela BTO, eu sou oftalmologista, eu posso falar por mim nesse aspecto, nem pela Academia Nacional de Medicina. As informações que existem sobre eventual positividade, transmissão dessa doença pela lágrima, são recentes, limitadas, e mostram que alguns pacientes, quando estão com a doença em todos os líquidos do organismo, tem também o vírus presente na lágrima. São conjuntivites inespecíficas e que, claro, se o paciente falece com uma situação dessas, tem a sua córnea transplantada, pode eventualmente transmitir para os receptores. Mas isso é extremamente improvável. Eu não acredito, eu tenho certeza que não há nenhuma norma mais assim baseada em evidências nesse aspecto em relação à eventual transmissão em transplantes de córnea. As mesmas normas que vocês usam para transplantes de outros órgãos seria seguida para a questão de córnea também. Ótimo. Você vê que é interessante assim, ó, o modelo que o Walter Garcia faz lá no Rio Grande do Sul, que nós vamos começar a fazer a semana que vem também. Ele sempre vai ter o resultado. A córnea, quando você tem um doador com morte encefálica, ela deve ser retirada. Porque como você vai transplantar depois de uma semana, no modelo que o Walter faz, que é o que nós vamos fazer a partir da semana que vem, você vai ter sempre o resultado se o doador é positivo ou não. Então, essa córnea desse paciente que morreu com morte, que teve morte encefálica, que foi retirada dos outros órgãos, ela deve ser utilizada. O Walter deve concordar. Totalmente de acordo, até porque, como eu falei antes, muitos transplantes de córnea têm indicação aguda. Nós estamos falando de um transplante de córnea para evitar uma cegueira permanente. Então, a córnea deve continuar a ser coletada. Evidentemente, ela pode esperar até ter o resultado de positividade ou não e usada em benefício dos pacientes. Obrigado. O Walter, a Fernanda Pita, pode falar, Walter. Não, eu só queria complementar, eu concordo plenamente com o Dr. Rubens quando ele diz que isto vai mudar. Eu tenho convicção que esse nosso ambulatório pós-transplante, que o Medina faz com mais de 10 mil pacientes, a gente faz com 3, 4 mil, ele está completamente ultrapassado. Essa situação vai nos fazer com que a gente modifique esse ambulatório para melhor. Nós vamos ter que usar um outro sistema que não seja tu atender 18, 20 pacientes numa tarde correndo com pressa. Acho que uma coisa de bom vai ter nesta crise é a modificação, o aprimoramento do nosso acompanhamento pós-transplante. Perfeito. Walter, aproveitando que você está aqui com a gente agora, a Fernanda Pita perguntou, Dr. Walter, qual foi a incidência de PCR positivo nesses doadores que vocês já testaram até agora? 0. Ótimo. Nem 0. Ótimo, muito bom. Bom, nós já estamos atingindo 1 hora de live. Eu gostaria de aproveitar agora esses minutos finais para que essas colegas que gastaram o tempo deles aqui hoje conosco, fazendo perguntas, tivessem agora de vocês uma mensagem de final, que aqui nós temos pacientes, nefrologistas, hepatologistas, o pessoal da captação com muita insegurança na sua atividade. Quais são as mensagens finais? Gostaria que o Dr. Rubens começasse para a gente, finalizando aqui a sua mensagem, por favor.
Minha mensagem final é aquilo que foi falado algumas vezes assim, em relação a pacientes. Cada paciente tem seu médico, tem o seu centro, e o relacionamento paciente-médico nessa fase é mais importante ainda. Em relação aos médicos e a todos nós, a gente tem que segurar um pouco a nossa ansiedade. Nós todos estamos impotentes, nós sabemos muito menos do que nós queremos e precisamos. As informações virão, vão demorar semanas ou meses, e a gente tem que basear em informações científicas, tratando de fazer o melhor para os médicos, para os pacientes, para toda a comunidade. É fundamental a gente ter calma e se ater às informações científicas. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Rubens, pela sua presença aqui hoje, pelo apoio que a academia vem dando à BTO nesse momento aqui. E muito obrigado em nome da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Doutor Walter, seus comentários finais, por gentileza. Isso, eu primeiro gostaria de agradecer ao doutor Rubens a gentileza, a dedicação dele, o apoio da academia para a nossa causa. Eu gostaria realmente muito emocionado com a participação dele. Eu tenho muito claro que nós temos que proteger os receptores, proteger os doadores, proteger a nós e a sociedade. Enquanto a gente puder fazer esse transplante, nesse momento me parece que a gente pode fazer com um risco menor do que mantê-los em diálise, nós vamos continuar. E cada um, conhecendo o seu hospital, sabe das dificuldades e das facilidades e sabe se pode fazer ou não. Quem puder fazer, continua fazendo o que é importante. Quem achar que não dá, tem motivos suficientes e razoáveis para a gente aceitar isso. É essa a minha opinião. Obrigado, doutor Walter. Agora, doutor Medina, as palavras finais para a gente conseguir finalizar a nossa live, por gentileza. Então, o taxista me falou, doutor, acontece cada coisa que a gente nunca viu, nunca espera. Essa é uma situação que é muito dura para nós, mas é muito mais dura para uma parte da sociedade que tem menos recursos. Então, no Hospital do Rim, nós vamos começar semana que vem uma campanha de doação de cesta básica para os pacientes, primeiro para os nossos pacientes. Todos os nossos pacientes, nós vamos ver se conseguimos uma cesta básica. É lógico que nem todos precisam, mas isso vai fazer com que eles tenham essa cesta para outra pessoa e até motive cada uma dessas pessoas que tem recursos para criar um núcleo para beneficiar algumas dessas pessoas que são bastante necessitadas. E nós estamos trabalhando com o transplante, mas nós estamos dentro de uma comunidade que está passando por papel. Muito obrigado, doutor Medina. Eu agradeço a participação de todos. São várias perguntas, eu não consegui seguir aqui o roteiro, são muitas pessoas participando aqui conosco hoje. Eu peço desculpas para aquelas pessoas que eu não consegui ler. Tiveram várias perguntas pessoais de nível de cada paciente, o que fazer com cada paciente. Eu sugiro cada um procurar o seu serviço de transplante. O Brasil tem uma estrutura muito organizada de transplante no Brasil, é o segundo maior país em número absoluto de transplante, e isso dá uma segurança muito grande para os nossos pacientes. Eu agradeço mais uma vez a BTO pela iniciativa e muito obrigado e boa noite a todos.